publicada em 8 de outubro de 2020, uma matéria publicada pelo Rafael Salve, que falava sobre esse influenciador. O seguinte: influencer stalinista de Caetano Veloso defende morte de liberais e de adversários políticos. É um cara de esquerda, barbudo, que defende o comunismo, vai nos podcasts, nos debates, você sabe quem é. Isso em 2020. Aí o Charlie Kirk sofreu esse atentado, né? Foi vítima dessa barbárie. Novamente, esse mesmo cara foi pro Twitter, X agora, e publicou, debochando da morte do Charlie Kirk, comparando com a repercussão de um jogo de futebol, dizendo que Charlie Kirk só morreu para abafar o resultado do jogo de futebol. Então, esses são os nossos adversários, eles é que de fato são extremistas. Mas, para desviar o foco da verdadeira natureza deles, precisam nos taxar dessa maneira. Também foi mencionado aqui o caso do Mauro Yazzi, exatamente, presidente do Partido Comunista Brasileiro, que disse que o que nós conservadores, o que a família conservadora, o que o político conservador, o que o militante conservador merece é uma boa bala, uma boa cola. Vocês lembram disso? Também, absolutamente nada aconteceu contra ele. Já o Nicolas, só porque botou uma peruca, está sofrendo ameaça de ser caçado, sendo que a Erika Hilton mudou totalmente o cabelo e a cara dela e ninguém ameaça ela de nada. Ninguém vai nada, né? Bom, nós temos alguns outros exemplos. A ação da esquerda, o modus operandi da esquerda para combater dentro da universidade também é um modus operandi esquerdista extremista. Vejam bem, se nós olharmos um evento recente da União da Juventude Comunista, se não me falha a memória, o JC, o slogan no cartaz, o chamamento desse evento era "Organize seu ódio". Olha só, é o governo do amor que mais tem ódio que eu já vi na minha vida, né? Aliás, o Partido dos Trabalhadores que não trabalha, a União dos Estudantes que não estudam, direitos reprodutivos para quem não quer reproduzir, eu nunca vi uma contradição tão grande. Nós temos também um ato recente que aconteceu lá em Santa Catarina. Eu e o Nicolas fizemos uma palestra dentro da universidade, da Univale, com ingresso aberto ao público, qualquer um poderia comprar, um evento ordeiro organizado. No final do evento estava lá uma turba de esquerda dizendo que nós éramos fascistas contra a democracia e intolerância. E eles escreveram a palavra universidade errada, né? Eles não estudam. Nós temos um caso também no Paraná, quando o Jeffrey Chiquini e o vereador Guilherme Kilter foram agredidos fisicamente, levaram socos também por estarem tentando promover um evento ali dentro da universidade. Você lembra de José Esteban Souza, que um dos primeiros membros da direita, que foi aquela voadora na execução do filme do Olavo de Carvalho? Da onde é aquele herói? A palavra é Zuclin, o nome dele. Como é que é? Zuclin. Zuclin. Ele é descendente japonês. Pois é, veio a turma de esquerda para bater na nossa turma de direita. Violência física numa universidade. Embora o meme seja engraçado, é bárbaro você ter violência física numa universidade para evitar a exibição de um filme sobre um filósofo. Ruim ou bom, é um filósofo. Serve ou não serve, é um filósofo. Afinal de contas, se a gente pode ouvir e estudar os livros da Márcia Tiburi, que defende a lógica do assalto e o valor do cu, mas se ela pode fazer isso, por que nós não podemos ouvir o Olavo de Carvalho? Né? Por que não podemos assistir um filme? Então, eles vão escalando o nível de violência até que ela se torne uma violência prática. A esquerda diz que palavras machucam, e elas dizem que as palavras do Charlie Kirk machucavam quem as tinha que ouvir, porque realmente a verdade machuca, de fato, para quem está vivendo uma mentira. Mas por que essa expressão palavras machucam está cada vez mais presente? Porque a esquerda usa esse slogan, né? Se palavras machucam, então é justo reagir machucando fisicamente quem está ferindo os nossos sentimentos. E eu adorei que você disse aqui, Rubinho, que você gosta da polarização. Por quê? O que está acontecendo e o que aconteceu com o Charlie Kirk não foi polarização. Isso tem que ficar muito claro. Quem não gosta de polarização, de fato, é a esquerda. O Lula comemorou em 2016 que na eleição só tinha candidato de esquerda, lembra? Isso não é democracia, só tem um espectro político. Então, a polarização é ótima, quer dizer que eu sei quem é de esquerda, eu sei quem é de direita e essas pessoas discutem suas ideias. Isso é bom, é uma oportunidade de discutir ideias. E a esquerda quer hegemonia e não polarização. O que aconteceu com Charlie Kirk não foi a polarização, mas sim a destruição das hipóteses democráticas. O professor Olavo tem um artigo científico, um artigo publicado em um jornal muito bom, acho que o José Teófilo lembra, respondendo ao professor, se não me falha a memória da USP, que disse que o sonho da vida dele era uma democracia integral, uma democracia perfeita. Ou seja, o cara é um ignorante, ele não sabe que a democracia não pode ser integral. Sempre vai ser, a democracia sempre vai ser conflituosa.
Porque como é que eu faço todo mundo concordar? Democracia integral, plena e pacífica. 100%. Só se eu tiver ditadura do partido único. Ou seja, é um próprio contrassenso. Então, ter a polarização, poder falar de você de direita, poder discutir com alguém de esquerda é muito legal. Porém, não é aceitável que a gente vá para um debate com alguém que compara a morte de Charlie Kirk com um jogo de futebol, que é com alguém que diz que a esquerda realmente defende o assassinato dos seus adversários políticos. Então, o que nós estamos vivendo aqui hoje não é, infelizmente, só polarização. O que nós estamos vivendo no Brasil, no mundo hoje, é a invasão vertical dos bárbaros. Um dos filósofos mais geniais do nosso país, Mário Ferreira dos Santos, aliás, muito subestimado, abandonado pela universidade. O Mário Ferreira dos Santos tem um livrinho bem fácil de ler, inclusive cheio de tópicos, muito didático, que dizem não era ele que escrevia, né, que ditava os livros, chamado A Invasão Vertical dos Bárbaros. E nesse livro, eu vou já concluir, eu sei que o nosso tempo está avançado, e nesse livro ele pontua alguns aspectos de como a esquerda, que ele ainda nem conhecia, o wokeismo. Meu Deus, imagina o desgosto do Mário Ferreira se ele soubesse que um dia existiria o wokeismo, existiria, desculpa, o boy seta. Ninguém teria cunhado aquela frase, o Brasil é o país do futuro, se tivesse visto o boy seta pessoalmente. Meu Deus, vocês lembram assim que quando vocês eram crianças, vocês pensavam, será que em 2025 vai ter carro voador? Não tem, mas tem boy seta. Tá? Que é o oposto, né? Então, o Mário Ferreira dos Santos nem conhecia o identitarismo, não conhecia ainda o marxismo interseccional. Em 1967, ele publicou esse livro, Invasão Vertical dos Bárbaros, explicando como a esquerda destruiria a civilização. E é bom você ler livros clássicos, você tem os clássicos em mente, porque eles não estão presos a um contexto temporal. Se um livro é bom e se ele é um clássico, ele explica coisas que ainda nem aconteceram. E esse é o caso do Mário Ferreira. E quais são os tópicos que ele trazia no seu livro? 8 tópicos que nós vemos acontecendo hoje. Se você pensar nessa tragédia que aconteceu com o Charlie Kirk, foram 2 pessoas que perderam seus filhos. A esquerda matou 2 famílias, não foi uma família só que a esquerda matou. A esquerda matou e sangrou o coração de 2 pais. Primeiro, obviamente, o pai do Charlie Kirk, que perdeu o seu filho de fato, fisicamente, embora a gente saiba que ele está mais vivo do que nós, e inclusive tendo experiências melhores do que a nossa. Mas a gente pode se referir também ao pai, o assassino. Esse pai também perdeu seu próprio filho. Esse pai, que pelo que constam as informações divulgadas pelo Estado americano, era filiado ou apoiador do Partido Republicano, parece ser uma família cristã, pelo que as informações dizem, Mormon, colocou o filho, deixou seu filho para a universidade e em um ano de universidade, esse menino se tornou inimigo da sua família, de seu estado e de sua pátria. Esse pai também perdeu esse filho. E perdeu de um jeito que eu diria, quem sabe até pior. Que você tem que ligar para a polícia, denunciar seu próprio filho e colaborar com o FBI para que ele permaneça preso. Mas quem matou essas duas famílias? Quem destruiu essas duas famílias? Em nenhum momento foi um conservador. A esquerda matou uma família simbolicamente e a outra materialmente, literalmente. E o Mário Ferreira dizia que isso aconteceria em 8 etapas, com 8 fenômenos. Primeiro, o desprezo pela tradição. É óbvio que a esquerda despreza tudo que é tradicional. Casamento tradicional, família tradicional, nem gosto muito dessa expressão, mas o pessoal usa muito, né? Família tradicional, casamento tradicional, papéis tradicionais de gênero, papéis tradicionais de sexo, a esquerda despreza a tradição dos povos, a tradição dos locais. Por exemplo, um exemplo bem bobo. Nós temos lá em Jaraguá do Sul um evento, uma festa anual chamada Schützenfest, Festa do Tiro, lá em Jaraguá do Sul, que é uma das cidades mais seguras do Brasil. O Jean Willis, aquela mente desprivilegiada, a sabedoria o persegue, mas ele é mais rápido. O Jean Willis disse que aquela era uma festa nazista, afinal, tinha um monte de alemães com armas. Sim, porque a colonização de Jaraguá do Sul é a colonização alemã, e a Schützenfest é a festa do tiro. E a primeira medalha olímpica que o Brasil ganhou foi uma medalha do tiro. Então é só uma festa tradicional, mas como o Jean Willis é da turma maluquinha, ele precisa desprezar as tradições. Segundo, Mário Ferreira dizia que a esquerda promoveria a valorização de tudo que faz o ser humano regredir ao seu estágio animalesco. Já viram isso? Por exemplo, você olha esses ativistas de esquerda, esse jovem de esquerda que entra na universidade normal e sai de lá, ativista woke, a aparência dele.
viram aquela apresentação daquela... O Jesus Teófilo deve lembrar disso, porque ele acompanha bem as coisas das universidades. A menina andando pelada de 4 com uma focinheira. Dentro de uma universidade, você lembra disso? E olha só, a regressão do ser humano ao seu estágio animal. Isso acontece dessa forma evidente quando você vê uma barbaridade dessa acontecendo. Mas isso também acontece de forma simbólica quando a nossa política, o nosso Congresso, o nosso judiciário regrediu o status humano ao status de um animal. Dependendo da espécie silvestre ou em extinção, você não pode esmagar um ovo daquela espécie. Você não pode pisar no ovo, você não pode descartar um ovo de determinadas espécies. Mas o embrião humano, que é o ovo da espécie humana, você pode abortar em qualquer fase gestacional. É necessário, é urgente que se promova a proibição da assessoria fetal, porque a esquerda defende que se uma menina foi vítima de um crime de estupro, ela tem o direito de praticar um outro crime mais bárbaro, que é o assassinato do seu próprio filho, até o 9º mês. Barriga de 9 meses, criança perfeita, formada e viável. Essa menina, para a esquerda, tem o direito de ser assassinada, mas você não pode ter na sua casa uma arara se você não tiver documentada da maneira como aquela arara foi reproduzida, etc. Então nós já regredimos, tanto literalmente, quando a gente vê uma acadêmica de 4 andando na universidade, quanto simbolicamente, quando reduzimos a vida humana a algo menos importante que a vida de um animal. E o Chesterton, que é o autor católico, dizia: toda sociedade que idolatra os animais realizará sacrifícios humanos. E não erra em nada. Lembrando que esse livro foi publicado em 1920. Terceira ferramenta da esquerda, e essa eu tenho certeza que vocês vão lembrar, que é a disseminação do mau gosto. Porque homem de saia, mulher de bigode, mulher que não se depila. Porque isso pode acontecer por diversos motivos. A pessoa não quer, a pessoa não gosta, mas eles fazem do mau gosto um ativismo político. Um dos sinais de alerta para você cuidar do seu adolescente, da sua criança, do seu jovem em casa, temendo que ele se torne de esquerda, é ver se ele está fazendo esforço para ficar mais feio. Está tomando banho. Banho também é relevante, né? É de bom gosto tomar banho. A gente conhece eles pelo cheiro. Pelo cheiro. Imagina esse aqui cheio de esquerdista, que não já tá. Muito obrigada. Pois é. Eu já pensei que, sabe quando o pessoal da polícia vai enfrentar essas manifestações de esquerda e leva bala de borracha? Eu acho que a gente tinha que pegar aquele tanque dos bombeiros, botar sabão dentro e usar aquilo ali, né? Pois bem, o que mais? O Mário Ferreira falava também sobre a exploração da sensualidade. Todo mundo sabe que isso acontece o tempo todo. Tanto a exploração da sensualidade quanto o mau gosto estão em absolutamente tudo. Televisão, mídia, filme, música, moda, nas novelas, nas escolas, como foi mencionado aqui aquele caso absurdo da escola que está fazendo uma simulação de motel. Lá em Santa Catarina nós denunciamos uma professora de São José que filmou nas redes sociais dela um baile funk dentro da sala de aula, com os alunos dançando até o chão, ela inclusive, um negócio absurdo. E sim, realmente muitas vezes nada acontece. Outro elemento que o Mário Ferreira mencionava, a diluição do indivíduo no coletivismo identitário. Foi isso que aconteceu com o Tyler. Exatamente isso que aconteceu com o Tyler. Ele relegou toda a sua identidade, toda a sua construção dentro daquela família, os valores do pai e da mãe, a diferença que uma criança tem, a nossa diferença no geral para o nosso vizinho, para os outros amiguinhos da escola, vocês lembram quando estavam na escola? É a família na qual nós fomos criados. Lembra daquele filme, me ajuda, daquele clipe do The Wall? Do Slipknot? Esse respeito. Não sei que ouço o rock, porque o pai me deu um de Deus. Mas se vocês lembrarem desse clipe, todas as crianças que estiverem sob a orientação e educação maciça e massiva do Estado, elas vão ser iguais. Então, o que nos faz diferentes do nosso amiguinho, o que nos dá identidade? Primeiro, os elementos biológicos que todos nós temos, e segundo, o meio em que fomos criados. Então, o que nos faz indivíduos é preservarmos os valores que foram passados dos nossos pais, dos nossos avós para os nossos pais e sucessivamente. Então, a esquerda prevê a destruição do indivíduo, não sou mais eu. Né? Então, quando o Holiday conquista algo, não é o Holiday que conquistou, foram os negros. Quando uma mulher conquista algo, não foi a mulher que conquistou, foram as feministas, foram as mulheres. Né?
E veja bem, eu tenho um exemplo muito bom sobre isso. Todo mundo sabe que eu sou contra cotas para mulheres e tem muitos motivos pelos quais eu sou contra. Primeiro, porque todo conservador é contra cotas e acabou. E se ele não for contra cotas, ele não é conservador de verdade. O conservador entende que o indivíduo é o foco tanto das políticas públicas quanto da transformação do sujeito dessa história. Então, o conservador não é a favor de cotas de nada. Pois bem, isso tem que ficar muito claro. Mas tem um outro motivo também pelo qual eu sou contra essas cotas femininas. Na primeira eleição, o Holiday me ajudou, fiz 35 mil votos, mas na segunda eleição eu fiz 196 mil votos. A maior votação da história da República do meu estado. A segunda colocada, que é do PT, fez 100 mil votos a menos. E o outro que tinha ganhado mais votos do que eu tinha sido governador antes e tinha feito 120 mil. De 120 para 200 mil é uma diferença considerável. Então, quando eu conquistei isso com o meu trabalho, que era um trabalho antifeminista, começaram a sair matérias nos jornais dizendo assim: a contradição acompanhou a deputada eleita por cotas que é contra cotas. Ou seja, a minha vitória, o meu trabalho foi reduzido a um coletivo, porque a esquerda pensa coletivamente. No Brasil não existe cota para ser eleito, existe cota para ingressar no partido. Então eu ingressei no partido por cotas, assim como todos os outros candidatos cotistas. Todas as outras mulheres ingressaram por cotas porque a lei obrigou. Mas ninguém pode garantir que se não houvessem as cotas eles não teriam aberto o partido. Para mim, eu fui convidada pelo presidente Bolsonaro para entrar no partido. Então, a partir do momento em que se criaram as cotas e esse pensamento coletivista, toda a vitória da Ana Campanholo não é da Ana Campanholo. Agora eu tenho que dizer que é uma vitória coletiva de todas as mulheres e principalmente do feminismo. Então é isso que a coletivização faz conosco, destrói os valores que nós temos. Por fim, a gente ainda tem 3 elementos que o Mário Ferreira menciona. A busca pela afirmação da horda, ou seja, o tribalismo, você não pensa por si, você pensa pelo seu grupo. A exaltação do criminoso, que mais uma vez a gente poderia referir a Maria do Rosário, brigando com o Bolsonaro para defender o Champinha, que estuprou uma menina por 5, 6 dias, lembram disso? Nós poderíamos mencionar, por fim, o empobrecimento da linguagem. Como eles falam de um jeito feio, né? Como ali não é todos, não é feio, é ridículo, é a pior coisa do mundo. Mas eles, mesmo quando eles tentam falar um português correto, eles parecem que têm uma limitação da linguagem. E o George Orwell, que era inclusive um pensador de esquerda, que não gostava do regime socialista da Rússia, escreveu em 1934, Revolução dos Bichos também é um clássico dele, mas ele escreveu em 1934 que uma das estratégias desses autoritários é mudar nossa linguagem para nos impedir de chamar as coisas pelo que elas são. Por exemplo, não podemos chamar o aborto de assassinato. Nós temos que chamar de direitos reprodutivos, que é justamente o oposto. Porque se eu estou abortando, eu não estou reproduzindo. Eu tenho que dar um nome oposto para as coisas. Eu fui processada recentemente por uma transexual, uma pessoa trans identificada, um homem biológico que se sente mulher, por ter dito em um debate que para mim ela ainda era biologicamente um homem. Então o Nicolas foi processado por usar a peruca para condenar o identitarismo woke. Então esses 8 elementos que nós mencionamos aqui, todos eles foram aplicados no Tyler, o assassino de Charlie Kirk. O Tyler, os dois são vítimas da esquerda. O Charlie Kirk é uma vítima da esquerda porque foi assassinado brutalmente. E o Tyler é uma vítima da esquerda porque o seu cérebro foi sequestrado, ele foi lobotomizado, fizeram uma lavagem cerebral nele e incutiram todos esses princípios aqui para que ele pegasse a munição, escrevesse palavras de afirmação do identitarismo woke trans e que executasse um crime contra um irmão, contra um compatriota. Certo? Então, o que está acontecendo, Rubens? O que está acontecendo, Rubinho, não é a mesma coisa, né? O que está acontecendo, Rubinho, não é a polarização, como você bem defendeu aqui. Seria bom se fosse a polarização duas pessoas honestas debatendo sobre ideias opostas. Perseguição. O que está acontecendo é perseguição e barbárie. O que nós estamos vivendo é a civilização contra a barbárie. Os civilizados somos nós, que muito foi bem dito aqui, nós somos muito pacíficos, infelizmente somos pacifistas quando não deveríamos ser. A Igreja Católica foi quem cunhou os termos da guerra justa. Não sei se vocês sabem, mas antes da Igreja Católica não existia discussão sobre o que é lícito ou não numa guerra. O que é agressão proporcional? O que é uma guerra justa? Por que determinadas guerras podem ser empreendidas e outras não? Por que se chegou à conclusão hoje, por exemplo, que é injusto você invadir um país para tomar as terras desse país?
mas é justo você atacar o inimigo que invadiu suas terras. Todas essas deliberações foram feitas. E uma das pessoas que respondeu por isso foi São Francisco. E numa das perguntas que fizeram a São Francisco, disseram o seguinte: mas Jesus não disse que nós tínhamos que dar a outra face, Jesus não disse que nós tínhamos que ser pacíficos. E ele respondeu: sim, mas o mesmo Jesus disse que se tem algum órgão do seu corpo que te faz pecar, você deve arrancá-lo. Lembram desse texto bíblico? Se o teu olho te faz pecar, arranca teu olho. Se a tua mão esquerda te faz pecar, arranca a tua mão. Isso evidentemente é simbólico. E aí São Francisco respondeu: se eu tenho que arrancar do meu próprio corpo aquilo que faz mal ao meu corpo, imagina se eu tenho que permitir alguém que propositadamente e alegadamente está no meio da minha sociedade, do meu corpo civilizacional, somente para causar ali doença, enfermidade e destruição. É um ato de amor você reagir contra os bárbaros. É um ato de civilidade você não permitir que eles contaminem a nossa cultura, que já está bastante contaminada, para se falar a verdade, com os seus pensamentos radicais. Então, a morte do Charlie Kirk, ela não é só uma tragédia pessoal para a família dele, ela é uma tragédia civilizatória, que denuncia um processo que nós precisamos reagir de muitas formas. Uma delas é aprendendo a não cair, não incorrer no erro do pacifismo. Não podemos ser dessa maneira. Nós temos que, fomos ofendidos, processar. Fomos lesados, processar. Sofremos alguma violência, denunciar. Nós somos denunciados e processados por coisas que não fizemos. Mas se nós não perseguirmos os nossos inimigos pelo que eles nos fazem, as injustiças vão se tornar irreversíveis. Vai ser impossível abrir um processo, não vai ter jurisprudência para fundamentar isso. Para concluir, eu quero dar um exemplo. Nós conservadores somos contra cotas, já foi dito aqui. Uma vez estava na CCJ deliberando sobre um projeto de cotas para congelamento de 30% de cotas para negros lá no meu estado, em Santa Catarina. Parece, pela última pesquisa, que Santa Catarina tem apenas 8% da população negra. Então, ainda que nós fôssemos discutir a viabilidade da cota, o número estava bastante injusto em relação à representatividade populacional. Mas isso independe, porque o conservador, em essência, é contra cotas. É nosso direito, como liberais, como conservadores, como direitistas, defender o fim das cotas que existem e impedir que novas sejam criadas. Nós temos esse direito, ele é assistido na Constituição, senão nós não podemos fazer política. Senão a direita vai ser proibida. E eu defendi e consegui derrubar, numa estratégia bem sagaz na comissão, um projeto de lei de uma petista para congelar 30% de cotas para negros. No momento que eu fiz esse voto, que demorou 40 segundos, com um voto relâmpago, consegui a maioria e acabou o assunto, levantou na plateia uma funcionária pública e gritou: racista! Imediatamente eu fiz o quê? Chamei a polícia, peguei o CPF, processei criminalmente, perdeu o derrota no processo crime, o dano moral também. Porque eu não posso estar exercendo a minha atividade política defendendo o que os 196 mil eleitores esperam que eu faça e ser acusada de um crime, que racismo é crime. E a mesma coisa acontece com o fascismo. O Dr. Miguel Najib, que foi o fundador do projeto Escola Sem Partido, em um debate foi uma vez acusado de fascista, entrou na justiça e venceu o processo. Porque ele não era fascista e aquela acusação era injuriosa, aquela acusação era difamatória. Então, eu tenho muito apreço por toda a família do presidente Bolsonaro. Uma das pessoas que me ajudou, além do Holiday, naquela época, foi o Eduardo Bolsonaro, que fez muita campanha para mim, ajudou a chegar onde eu estava. Mas tem um ponto específico que eu acho que o presidente Bolsonaro poderia ter agido com mais agressividade. Todas as vezes que alguém o ofendia de tudo que era coisa, vocês lembram disso? De fascista, de genocida, ele ainda ia lá no cercadinho e dizia: podem me xingar, eu não vou processar ninguém. Se ele tivesse adotado a postura oposta, todos que me xingarem eu vou processar, provavelmente os xingamentos teriam diminuído. Eu sou de Santa Catarina e lá nós recebemos constantemente esse xingamento. Catarinense é racista, catarinense é nazista, catarinense é fascista, e muitas vezes eu já procurei a Procuradoria-Geral do Estado e disse: o Estado precisa processar. Inclusive esse cidadão cuja sabedoria persegue, mas ele é mais rápido, o Eduardo Bueno, o Peninha, muitas vezes acusou o nosso Estado. Eu acredito, não sou procurador-geral, mas eu acredito que a Procuradoria-Geral do Estado
deveria providenciar providências, porque o povo todo catarinense está sendo ofendido por esse cidadão. E é o que eu faria se eu tivesse poder para isso. Então, que nós possamos correr atrás dos prejuízos que a esquerda tenta nos dar. Eles nos processariam por qualquer coisa. Então, quando for legítimo, processe, denuncie, aprenda para que serve o Ministério Público, como fazer uma denúncia no Ministério Público, boletim de ocorrência você pode fazer digital, aprenda a fazer ata notarial para documentar ofensas no WhatsApp, no Instagram, aprenda os seus direitos para que você possa reagir de forma civilizada ao ataque bárbaro que nós vemos sofrer. Porque quando um Marte é enterrado, ele se torna uma semente. Os períodos onde a igreja cristã foi mais perseguida foram aqueles em que, coincidentemente ou não, ela também mais cresceu. Então, o Charlie Kirk com certeza está num lugar melhor do que o nosso e já fez e cumpriu o seu papel. Então, se ele é a semente, nós temos que gerar os frutos do trabalho que ele começou. E que a morte dele não seja em vão. Então, se você é um carteiro, seja um bom carteiro. Se você é um telefonista, seja um bom telefonista. Se você é um professor, seja um bom professor. Se você é um motorista, seja um bom motorista. Onde você estiver, faça como a Bíblia diz.